A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Então, primeira pergunta, pessoal, qual é a média da velocidade, né, do andamento do hino? Então a gente vai pegar a nossa velocidade menor, que é 58, e somar com a maior, que é 76. O resultado dessa soma a gente divide por 2. Nesse hino aqui vai ser 67 batidas por minuto, ok? Segunda, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Vamos analisar a nossa armadura de clave, que hoje está composta por bemóis, tá? No hino da semana passada era com sustenidos, a regra é diferente, tá? Então a regrinha, quando é com bemóis, diz que eu devo pegar o meu último acidente, né, o meu último bemol, que no caso aqui é o Lá bemol, e vou descer uma quarta, ou seja, é uma quarta baixa a partir do último acidente. Então eu vou descer Lá, Sol, Fá, Mi. Então aqui como o Mi também é bemol, né? Então vai ficar Mi bemol maior. E para descobrir a relativa menor, aí a regra é a mesma, tanto para bemol quanto para sustenido. Eu vou pegar o tom que eu acabei de achar e vou elevar uma sexta acima, ou seja, é uma sexta ascendente a partir do tom. O meu tom aqui é Mi bemol, então eu vou subir Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então a resposta vai ficar Mi bemol maior e Dó menor. Terceira, qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Para isso, pessoal, vou analisar a nossa fórmula de compasso e vou descobrir primeiro se o compasso é simples ou composto, porque isso vai facilitar a minha vida lá na frente. A regrinha diz que toda fórmula de compasso cujo número de cima for 2, 3 ou 4, ou a fórmula de compasso for C ou C cortado, são compassos simples, tá? E quando a fórmula de compasso, o número de cima é 6, 9 ou 12, é composto. Nesse caso aqui é 3, então é simples. Metade da resposta eu já tenho. Aí, nos compassos simples, a regrinha diz que o número de cima indica para mim a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso. Se o número de cima é 3, está dizendo que o compasso é ternário, porque eu vou ter 3 tempos dentro de cada compasso, ok? Então a resposta vai ficar ternário simples. Quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Por que se houver? Porque unidade de movimento e unidade de som
nós só temos nos compassos compostos. A gente já viu que esse aqui é um compasso simples, então eu não vou ter. Então eu vou descobrir qual que é a minha unidade de tempo e a minha unidade de compasso. O que é unidade de tempo? Unidade de tempo é uma figura que sozinha ela vai preencher um tempo dentro de cada compasso. E unidade de compasso é uma figura que sozinha vai preencher o compasso inteiro. Então eu vou precisar de uma figura que sozinha preencha um tempo dentro do compasso. No caso, nos compassos simples, o número de baixo indica para mim a figura que vale um tempo. Ou seja, nos compassos simples, eu já tenho a resposta da unidade de tempo na própria fórmula de compasso, né? Por isso que é importante descobrir se é simples ou composto. Então está dizendo aqui que a figura que vale um tempo é a figura número 4. Agora eu preciso descobrir qual é a figura representada pelo número 4. E nesse caso aqui a gente já sabe, a gente já estudou bastante, que a figura representada pelo número 4 é a semínima, tá bom? A mínima é representada pelo número 2 e a semibreve é representada pelo número 1. Por que ela é a figura número 1? Porque ela é a figura de maior valor utilizada atualmente, tá bom? Então por isso que ela é a número 1. E por que a semínima é número 4? Porque eu preciso de 4 semínimas para formar uma semibreve. Então aqui eu tenho um compasso ternário, é um compasso ímpar, né? Eu tenho a figura que vale um tempo, eu tenho a figura que vale 2 tempos, que é a mínima, né, no caso, que é o dobro da semínima, e eu tenho a figura que vale 4 tempos, que é a semibreve. Só que 2 tempos não serve para mim, porque eu precisaria de 3 tempos, 2 é insuficiente. E 4 tempos também não serve, porque ultrapassa o limite do compasso, que é ternário. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma figura que valha 3 tempos. Nesse caso eu vou pegar uma mínima, tá? Que vale 2 tempos, e vou acrescentar um ponto de aumento nessa mínima. Por quê? O que o ponto de aumento faz na música? Ele aumenta a metade do valor da figura que ele tá? Então se a mínima vale 2 e eu tenho ponto ali que vai aumentar a metade do valor da figura, a figura vale 2, metade de 2 é 1. Aí eu vou somar tudo, 2 mais 1, 3. Então, resolveu o meu problema, tá? Então a resposta vai ficar unidade de tempo semínima e unidade de compasso mínima pontuada, tá bom? Quinta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas, ligadores de valor e etc, tá? Então, muito bem, a gente vai analisar todas as figuras que aparecem no hino, tá bom? Então, começando aqui por essas colcheias que estão dentro de uma tercina, como a gente viu na aula passada. Depois a gente tem aqui, ó, uma semínima. Logo na sequência eu tenho uma colcheia pontuada. E na sequência uma semicolcheia. Depois aparece aqui uma mínima sem ponto, sem nada. Depois, se vocês analisarem, tá? Todas as figuras são iguais, a divisão rítmica desse hino é a mesma, tá? Ela se repete sempre, tanto na primeira parte quanto na segunda parte também. O que é interessante a gente saber aqui é que eu tenho colcheias dentro da tercina, aí a divisão vai se comportar de maneira diferente, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou organizar todas as figuras sem pontos, depois as pontuadas, depois as ligadas, depois as tercinas, depois as ligadas com tercinas se tiver. No caso aqui a gente só tem figuras sem ponto, tem pontuada e tem dentro da tercina, tá bom? Por que dentro da tercina? Porque dentro da tercina as figuras se comportam de outra maneira. Eu vou explicar para vocês já já. Então vamos começar primeiro com as figuras sem pontos. Começa por qual figura, irmão? Começa sempre pela unidade de tempo, porque ela já vem escrita na fórmula de compasso. Então é mais fácil. As figuras são sempre o dobro ou a metade uma da outra. Então eu tenho a semínima que vale 1. Depois eu tenho o dobro da semínima, que é a mínima. O dobro de 1 é 2, então a mínima vai valer 2. Depois eu tenho a colcheia, que é a metade da semínima, metade de 1 é meio. E depois eu tenho aqui a semicolcheia. A semicolcheia tem no hino, a colcheia sem ponto não tem. Eu só falei para ficar mais fácil depois da próxima análise. A semicolcheia é metade da colcheia, tá? Metade de meio é 1/4, tá bom, pessoal? Então as figuras sem ponto eu já decifrei todas. Agora eu vou para as pontuadas. Eu tenho aqui uma colcheia pontuada. Bom, acabei de ver, a colcheia é metade da semínima. Metade de 1 é meio, então a colcheia sozinha vale meio. Só que ela está com um ponto. O que o ponto faz? Aumenta a metade do valor da figura onde ela está. Metade de meio é 1/4. Então uma colcheia pontuada vai valer 3/4 de tempo, tá bom? Depois eu tenho uma colcheia dentro da tercina. Tá, a colcheia, pessoal, fora da tercina, ela vale meio tempo. Por quê? Eu preciso de 2 colcheias para formar um tempo, tá? 2 colcheias para formar a semínima no caso.
né? Então, eu precisaria de 2 cocheias para formar um tempo, que a semínima vale um tempo. Agora, quando está dentro da tercina, né? O que é a tercina? São 3 figuras que aparecem onde deveriam aparecer 2. Né? A tercina faz parte das quiálteras. As quiálteras, elas alteram os valores dos tempos, né? Às vezes aparece mais ou menos do que deveriam aparecer, né? Então, no caso aqui, a quiáltera que aparece é a tercina, tá? Então, a tercina, ela coloca 3 notas aonde deveriam aparecer, ela coloca 3 figuras, né? Aonde deveriam aparecer 2, né? No caso. Então, aqui, pessoal, o que vai acontecer? A cocheia, ela aparece 3 cocheias onde deveriam aparecer 2. Então essa cocheia, ela não pode ter o mesmo valor da cocheia normal. Porque a cocheia normal vale meio tempo. Por quê? Meio tempo mais meio tempo dá um tempo, tá? Então fica correto. E no caso aqui, 3 cocheias, se cada uma valesse meio tempo, eu teria um tempo e meio dentro de um tempo. Não dá para colocar um tempo e meio dentro de um tempo. Então eu tenho que equivaler essas 3 cocheias para elas caberem dentro de um tempo. Então eu vou colocar, cada uma delas vai valer 1/3 de tempo. É um tempo dividido por 3, tá? Então cada uma vai valer 1/3. Então a resposta vai ficar cocheia da tercina, 1/3 de tempo. Sexta, qual é o ritmo inicial? Então nesse caso aqui eu tenho 3 colcheias, porém essas colcheias elas estão dentro de uma tercina, tá? Vamos se atentar a esse detalhe aqui. Então o que isso quer dizer? Bom, primeira coisa, se fosse 3 colcheias fora da tercina, eu teria aqui um tempo e meio, porque cada colcheia nesse hino aqui vale meio tempo, né? Só que como as 3 estão dentro da tercina, essas 3 colcheias juntas estão valendo um tempo apenas, porque cada uma vale 1/3. Então, se eu tenho um tempo apenas, quer dizer que minha música está começando no 3º tempo. Ou seja, meu compasso está incompleto. Além de estar incompleto, ele está começando no 3º tempo. Está começando num tempo fraco. Porque a acentuação métrica dos compassos ternários é forte no primeiro tempo, fraco no segundo e fraco no terceiro. Tá? Então, está começando num tempo fraco. E além disso, eu tenho menos que a metade de um compasso, que a metade de 3 é 1,5, né? No caso aqui eu tenho um tempo só. Então essas 3 características indicam para mim que esse ritmo inicial é anacrúsico ou anacrústico, tá? Mesma coisa. Música iniciando no tempo fraco, compasso incompleto e menos que a metade de um compasso. Sétima, qual é a terminação da primeira frase? Masculina ou feminina? Analise todas as vozes. Eu sempre peço para vocês analisarem no inário, porque no inário nós temos a indicação de onde é final de semifrase e de onde é final de frase. No caso, a nossa frase está terminando aqui, ó, tá? Então, vou analisar a figura que antecede o fim da frase. No caso aqui, eu tenho uma figura de 2 tempos, tá bom? É uma mínima em todas as vozes. Agora, em que tempo que essa mínima está? Ela está no primeiro tempo. Ainda que ela se prolonga para o segundo tempo, mas ela nasceu no primeiro tempo. Depois dessa figura eu tenho o fim da frase. Ou seja, a minha terminação nesse caso aqui é masculina, porque eu tenho uma figura que nasceu no primeiro tempo, tá bom? Então a resposta vai ficar masculina em todas as vozes. Oitava, se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Então, analisando a primeira parte aqui, nós não temos a ligadura e na segunda parte, muito menos. Então, resposta, não aparecem ligaduras. Nona, se houver, explique síncopas em quais compassos aparecem. Eu sempre digo para vocês entenderem o que é síncopa, porque se não entender, vocês não vão conseguir procurar, tá bom? Então é importante saber o que é, aí dá pausa no vídeo, aí procura no inário, aí achou, beleza, volta no vídeo para conferir. Não achou? Beleza, volto no vídeo para conferir se a sua resposta está correta, tá? Como a gente precisa fazer mais dinâmico aqui o vídeo, né? Então eu já vou dar a resposta. Nesse hino aqui não aparecem síncopas, tá bom, pessoal? Não aparecem síncopas. Décima, se houver, explique contratempos em quais compassos aparecem. A mesma situação, devo saber o que é. Ah, não, mas eu não me lembro mais o que é. Então vou pausar o vídeo, vou lá no MTS olhar o que é. Aí vou pegar o meu inário, vou abrir no hino 12 e vou procurar. Se achar, beleza, eu venho aqui no vídeo conferir. Se não achar, venho aqui da mesma forma conferir se minha resposta está correta, tá bom? Então aqui, para ser dinâmico, eu já vou falar, não aparecem contratempos. 11ª, se houver, explique que quiálteras em quais compassos aparecem.
Muito bem, então já dá para ver aqui no primeiro compasso que a gente tem uma tercina, né? As minhas primeiras 3 notas aqui é uma tercina. Então, se eu tenho tercina, eu tenho quiáltera, tá? Afinal, a tercina faz parte da quiáltera. Então, o que é quiálteras? São notas que aparecem a mais ou a menos do que realmente deveriam aparecer, do que normalmente deveriam aparecer, tá? E dentro das quiálteras, né, eu tenho aqui a tercina, que é o conjunto de 3 notas ou 3 figuras que aparecem aonde normalmente deveriam aparecer 2. Então eu vou começar enumerando os compassos, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, meu compasso 1 vai ser aqui. Por quê? Essas 3 notas juntas indicam para mim que eu tenho aqui um tempo apenas, tá? Então, para ser considerado compasso, eu preciso ter mais que a metade do compasso. Aqui eu tenho menos que a metade, então não é considerado compasso. Meu compasso 2 aqui, 3, 4, eu vou enumerando até a segunda parte, terminando aqui no 16º compasso. Então agora sim, eu vou observar em quais compassos estão a tercina. No caso, pessoal, essas notas aqui, elas estão fazendo parte do 16º compasso. Não é do primeiro. O primeiro compasso está aqui, ó. Essa daqui é o fim do 16º compasso. Então eu vou ter no compasso 2, eu vou ter no compasso 4, eu vou ter no compasso 6, eu vou ter no compasso 8, eu vou ter no compasso 10, eu vou ter no compasso 12 e no compasso 14 e 16. Então a resposta vai ficar, são grupos de notas ou figuras, né, que aparecem a mais ou menos do que normalmente deveriam aparecer e aparecem nos compassos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Tá? Ou se quiser, ao invés de colocar 16, pode colocar compasso 0 também. Mas eu acredito que a resposta mais correta seria o compasso 16. Tá bom, pessoal? E a 12ª, para terminar, se houverem, classifique as fermatas e as explique. Então na primeira parte nós não temos fermata, mas na segunda, pessoal, aparece a fermata aqui, ó, em cima da última figura do hino. Tá? Então isso quer dizer o quê? Que essa fermata ela é conclusiva. Tá? Então aparecem fermatas conclusivas, porque aparece no final da música, aparece em cima da última figura e etc, tá bom? Então é isso. Eu espero, pessoal, que todo mundo tenha entendido as explicações. Caso não tenha entendido, pode voltar a ver o vídeo novamente, ir lá na parte que ficou mais dúvida, ver, rever, até tirar todas as dúvidas. Caso a dúvida permaneça, pode colocar nos comentários, a gente sempre lê todos os comentários e responde, tá bom? Então comenta, se você está gostando também desse trabalho, pode deixar o comentário aí. Se tiver alguma sugestão, também pode deixar, que a gente pode estar lendo os comentários e de repente a sua sugestão pode estar virando um vídeo também, tá bom? Então agora nós vamos para a linguagem rítmica e o solfejo de todas as vozes. Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 12. 1, 2, 3, 1. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 12. 1, 2, 3, 1. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá. Tá, te, ti, tá, 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 e, fi, tá.
Hino número 12, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 1. Ta te ti ta ta tai fi ta. 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 Hino número 12, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 1. Ta te ti ta ta tai fi ta. 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 Solfejo da voz do soprano do hino 12. 1, 2, 3, 1. Sol, 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 mi, si, si, si. Do, si, sol, fa, fa. Sol, 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 mi, si, si. Lá, si, do, si, sol, fa, mi. Mi, fa, sol, lá, sol. Sol, lá, si, do, mi, ré. Si, do, ré, mi, sol, fa, mi, do. Lá, si, do, si, sol, fa, mi. Solfejo da voz do contralto do hino 12. 1, 2, 3, 1. Mi, si, sol, sol, sol. Lá, sol, mi, ré. Mi, si, sol, sol, sol. Mi, ré, si. Mi, ré, do, mi. Mi, ré, mi, fa, fa, mi, lá, sol, mi, ré, mi. Mi, ré, si. Hino número 12, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 1. Si, sol, mi, si, lá, si. Si, sol, mi, si, lá, sol. Si, lá, mi, do, si. Si, lá, si. Ré, do, si, sol, lá. Do, si, lá, sol, sol. Hino número 12, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 1. Mi,
lá, 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 mi, fá, si, mi, do, si, lá, sol, mi, si, mi, sol, fá, mi, lá, lá, mi, fá, sol, lá, fá, si, lá, sol, fá, mi, lá, lá, si, mi. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.